país hoje? O Rio Grande do Sul tem uma agricultura muito forte. Tem um setor do Rio Grande do Sul que é a agricultura e que é a indústria, mas que é muito problemático, que é a questão do fumo, da produção do fumo. Ocupa hoje uma grande parcela das terras agricultáveis, ocupa grande parte da... familiar. Ocupa... Só pequena propriedade, trabalha com fumo. Mas nós tem toda essa questão da saúde, né? Tem toda a questão da saúde do produtor, do uso do fumo, né? Que já do cigarro, do tabaco, que já não é mais uma coisa tão bem recebida socialmente. Nós aprovamos a Convenção Quadro, o senador Simão estava aqui, o senador Heráclito Forte foi inclusive o relator. Nós fizemos uma série de audiências públicas lá no Rio Grande do Sul. Saímos daqui os senadores, o senador Zambiase estava junto, e construímos, no fim, para aprovar a Convenção Quadro, nós exigimos uma série de contrapartidas, que seria o governo investir para produção alternativa dos pequenos agricultores, reconversão econômica, saindo, então, da produção de cigarro. E, nesse sentido, deixa eu só dar um elogio. Está funcionando, está avançando. Muito mais por eles, pela FUBRA, pelas entidades dos produtores, do que propriamente por políticas públicas. Mas que está avançando está. E deixa eu dar um destaque aqui para o senador Zambiase, que não é nenhum de nós três. Ele apresentou um projeto aqui criando um fundo que vem exatamente do lucro do fumo para investimento, para essa reconversão, ou seja, para que o trabalhador da área rural, que hoje, sem sombra de dúvida, o fumo é o que dá mais lucro na produção dele. Ele tem que ter uma produção alternativa que faça essa compensação. E se esse projeto do Zambiase e do Sérgio Moraes, que é de ambos, eu fui relator, aprovamos aqui na Comissão de Direitos Humanos, for aprovado, nós vamos ter um fundo específico para investimento, para que o trabalhador saia da plantação de fumo para a plantação de produtos alternativos. Sérgio Moraes foi prefeito da cidade, que é a capital nacional do fumo, que é Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Cuja receita é a maior fonte de renda, que é a produção de fumo. E, são 200 mil famílias, pequenos agricultores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não é só o Rio Grande do Sul. Santa Catarina também o Rio Grande do Sul, na verdade, é a maior produção. Não, maior produção. Mas agora é um detalhe também. 85% da produção, 85% da produção é exportada. 4 bilhões de dólares para a nosso superávit da balança comercial. Então, isso tem que ser considerado. Já a notícia de que vai haver uma suspensão, aquelas duas consultas públicas da Anvisa, aquilo já abriu espaço para ver, começou a aumentar o contrabando de cigarro vindo do Paraguai a R$1 o maço de cigarro, que você não sabe qual é a procedência, que tipo é. Então, veja só, você acaba tentando imaginar que está resolvendo um problema e você está abrindo um outro problema mais grave também do ponto de vista de saúde. Me permitam apenas uma provocação. Falamos aqui de setores tradicionais da economia do Rio Grande do Sul, alguns centenários, como a indústria do fumo, a indústria do carvão. A vitinicultura é uma coisa muito importante. Sim, a vitinicultura. Mas falamos de setores que estão em crise, que têm problemas. Há espaço para a economia do Rio Grande do Sul se reinventar? Onde é que isso está acontecendo hoje? Onde é que o Rio Grande do Sul começa a crescer e se tornar um espaço para a conquista de novos mercados? Paulo Naval já começou. Paulo Naval foi o que eu citei agora. O polo metal mecânico do país. A terra Caxias do Sul. Então tem tudo para se desenvolver. Surge uma indústria por dia. Quer dizer, um desenvolvimento espetacular. A Marco Polo é um dos maiores exportadores do mundo. Randon. Abrali. As empresas já estão também. Na cidade de Caxias do Sul é uma outra realidade. Fruticultura, e é o PIB que está crescendo em relação aos outros estados. Aí também tem, mas aí mesmo tem outro gargalo, porque uma coisa que eu ouvi do presidente da Fiergs é que é o maior produtor de equipamentos, implementos agrícolas, mas o aço vem de fora. 60% de máquinas agrícolas são lá no O aço vem de fora para produzir, para fabricar essas máquinas, e elas são vendidas para outros estados e falta essa conexão. Nós agregamos valor, é o que todo mundo quer, agregar valor. Parece que é o Delfim que está falando. O aço vem de fora. Por isso que ele não queria que nós tivéssemos. Mas só ser o segundo maior polo metal mecânico do país mostra que é um estado. Olha, uma vez uma empresária, há uma outra coisa que
o senador Simão, o senador Paim, né? Uma vez eu estava ouvindo que eu conheci pela primeira vez, de uma grande empresa de uma cidade chamada Amaral, que fica próxima de Passo Fundo, tem 30 mil habitantes. E aí ele fez uma exposição sobre o que ele fabrica estruturas metálicas. E alguém perguntou, ele fabrica em Amaral, e ele fornece para os grandes mercados, que são grandes estruturas para grandes obras, viadutos, o grande cliente dele é São Paulo, e a matéria-prima, como você perguntou, vem de Minas Gerais, que é aço. Como é que você bota fora do eixo, lógico, uma indústria? Ele disse, porque eu tenho, primeiro, compromisso com a minha cidade. Segundo, eu tenho uma mão de obra aqui que eu não encontro em nenhum lugar do país. Então, isto são fatores que me favorecem a fazer isso. Nós temos o Gerdau no Rio Grande do Sul também, que não dá para negar. Doutor. Não dá para negar. Agora, iniciativas como essa estão sendo apoiadas pelos governos estadual e federal? As pessoas não esperam, esses empresários, esses empreendedores, não esperam muito do governo, porque eles estão sendo apoiadas corretamente. Eles fazem, né? São empreendedores. Eu acho que o Rio Grande do Sul vem crescendo com as dificuldades que existem, mas é inegável que nós temos com o PIB crescendo a cada ano que passa, em todas as áreas. Não só no metalúrgico, podia lembrar aqui também que o Rio Grande do Sul, no setor aviário, cresce cada ano mais, exportando inclusive muito para o exterior, mandando muita coisa para o exterior. Nós temos 2 Rio Grande. Um Rio Grande que vai bem, cresce, desenvolve, progride. Que é a região, por exemplo, que nem metal mecânica, região industrial, que nem Bento Gonçalves, que nem Canoas. Vinho, né? Eu ia falar agora, por exemplo, temos uma produção primária excepcional. A qualidade. E temos metade do Rio Grande do Sul que está estacionado, está regredindo. A metade sul, pior do que o Nordeste. A metade sul começou agora a descobrir. Nós temos aqui um projeto estabelecendo condições para incentivar, que assim como a gente tem a Zona Franca de Manaus, como tem outra zona, essa região merecia um tratamento especial. Eu quero só dar uma nesse sentido, só rapidamente, nós apresentamos aqui uma série de propostas baseadas nas EPS. Uma ZPE no Vale dos Sinos, ZPE nas fronteiras e também no norte do estado. São zonas importantíssimas que vão ajudar a desenvolver também. E na fronteira com o Uruguai tem um outro problema. São free shops que o governo uruguaio coloca e os brasileiros, gaúchos, catarinenses vão lá comprar. Claro, para o consumidor é ótimo, tem uma oportunidade. Nos finais de semana acontece assim, 40, 60 ônibus vão lá de pessoas que vão comprar. Nós agora estamos trabalhando aqui no Congresso, na Câmara primeiro, depois vai dar para o Senado, para criar igual tratamento do lado da fronteira. Pega hoje basicamente o Uruguai, porque só o Uruguai, do presidente da Câmara, Marco Maia. Bom, isso nós estamos fazendo. Mas eu queria fazer um registro, o senador falou en passant e fizemos referência aqui, o senador Paim, é o seguinte, veja só, nós temos uma concorrência, porque o câmbio hoje é um fator, para um estado exportador como o Rio Grande, o câmbio é um fator extremamente lesivo à receita. Só não é mais com commodities, porque as commodities subiram de preço, que é a soja, que é o exportador de soja, e aí então conseguiu resolver. Mas, no caso do vinho, por exemplo, veja só, nós temos o Chile, a Argentina e o Uruguai, que são grandes produtores, em condições competitivas muito diferentes da nossa. Tributação menor, custo menor, câmbio para eles favorável. Entra contrabando de vinho, entra vinho importado desses países, é uma loucura. E, no entanto, hoje os espumantes brasileiros produzidos no Rio Grande do Sul estão ganhando prêmios internacionais e no Natal de 2009 nós invertemos a lógica. Quando nós comprávamos o espumante importado, 70%, 80% era importado e só 20% ou 30% era nacional. Agora, no 2010, invertemos 80% espumante brasileiro. Senadores, nosso programa está terminando. A champanhe para brindar. O fim do programa. Está sendo preferido do que a champanhe francesa. Eu gostaria de pedir aos senhores um minutinho para as considerações finais de cada um, porque o nosso programa está terminando. Nós já estamos aqui há quase 1h30 e é uma grata surpresa ver que o debate flui tão intensamente, tão rapidamente. Por gentileza, senador Pedro Simão, suas considerações finais. Eu felicito a TV Senado. Eu acho que foi uma grande iniciativa nossa. Eu dizia sempre que nós íamos ver a importância do que seria a TV Senado
E não dá para explicar como era o Senado, eu nem consigo me lembrar antes da TV Senado. Quer dizer, os grandes debates aconteciam e o Jornal Nacional dava uma linha. Botaram isso. Hoje, nós já tivemos CPI aqui que ganhou do horário nobre da novela da Globo. Houve uma época que o Requião, relator, foi convidado até para ser artista da Globo. A cobertura era sensacional. Então, muita gente se engana, mas a TV Senado, em primeiro lugar, está entrando na massa crítica. Quer dizer, você vai numa cidadezinha, o padre, o religioso, o líder político, o trabalhador, a professora, o comerciante, esse é certo que vê a TV Senado, quem faz a opinião pública. Então, é uma felicidade hoje. Você votar um projeto, debater um projeto e andando na rua, por onde tu andar, tu votou desse jeito, hein? Não tem que dizer como é que tu votou. Não, tu votou assim, tu votou assado, não sei o quê. Meus cumprimentos a vocês que estão fazendo essa TV Senado. Obrigada, senador. Senador Paulo Paim. Eu cumprimento também a TV Senado e cumprimento a senadora Ana Amélia, o senador Simão, pela qualidade do debate. E eu quero só deixar uma sugestão aqui, se possível, né? Que a gente possa fazer um programa também, semelhante a esse, ouvindo as centrais sindicais, as confederações, as entidades dos aposentados, as entidades relacionadas ao meio ambiente. O Senado já está fazendo com as suas reuniões da comissão. Você é criativo sempre. Das minhas coisas, que eu faço na Comissão de Direitos Humanos, claro que foi um excelente programa, para que a gente aprofunde também assunto de Estado na visão social. No dia 25 de setembro agora é o dia da responsabilidade social. E eu quero que cada vez mais o Senado, além de uma visão de Estado, ele mostre que as pessoas é que fazem o Estado e que nós tenhamos essa oportunidade de um olhar específico para as pessoas. Das pessoas para o Estado, ou seja, das pessoas para o capital, do trabalho para o empreendedor. Acho que é uma oportunidade belíssima. Nós voltaríamos aqui para fazer esse debate na visão dos estudantes e, quem sabe, por que não, senador Simão, esse debate que Vossa Excelência está capitaneando com muita maestria, que é a questão da impunidade e da corrupção. Acho que avançaremos muito e teremos um programa tão bom quanto esse, mas com uma contribuição daí do outro lado, do lado dos trabalhadores, inclusive no Mercosul. Eu não vejo o Mercosul só na ótica do mercado. Eu vejo o Mercosul na ótica das pessoas que compõem os estados que estão lá no Mercosul. Como vai ser bom estarmos lá nas comissões setoriais, fazendo esse debate amplo, total, geral, numa visão de capital e também de trabalho. Senador Paim, desculpa uma breve interrupção, mas tenha certeza de que esse convite da parte da TV Senado já está feita para discutir questões sociais, questões do trabalho ou questões de corrupção. Muito bem, ganhei a noite aqui. Esperamos poder contar com a presença da bancada do Rio Grande do Sul novamente para discutir essas questões. Senadora Ana Amélia. Bom, eu acho que é uma oportunidade muito grande, porque como a Constituição prevê, o senador é o defensor do interesse do Estado. Ele é na Casa da República o defensor. Por isso são 3 senadores em cada unidade da federação, independente do seu tamanho. E eu fico muito feliz como gaúcha de primeiro mandato de que o meu estado, o nosso estado, esteja sendo mostrado para o Brasil. E muitas vezes imagino o Sul maravilha. Temos muitos problemas, mas o gaúcho, amanhã temos a nossa festa farroupilha, ele tem sobretudo coragem, é uma pessoa audaz. Foi ele que fez esse desbravamento das novas fronteiras agrícolas brasileiras, todas, teve a participação dos gaúchos. E muito importante, o Acre, né, com Plácido de Castro. Mas o fundamental é que, apesar das dificuldades todas, os gaúchos não temem os desafios que aparecem pela frente. E é dessa forma que nós aqui no Senado estamos trabalhando intensamente. Abordamos a questão da Ponte do Guaíba, a questão da falta de uma atenção prioritária do governo e agora uma iminência de uma crise com a questão do carvão mineral. Falamos sobre o não aproveitamento das nossas hidrovias, que seriam muito importantes, e deixamos de falar de outros temas igualmente importantes que o Estado precisa se desenvolver, né? numa criação mais inteligente, também muito própria para um Estado que é muito rico, tem uma capacidade muito grande e de investimentos em setores fundamentais da agropecuária do nosso Estado. Então, nós temos aí uma chance de ouro
de continuarmos trabalhando para defender o interesse do Estado. Sou uma senadora municipalista, os senadores também. O Rio Grande precisa dessa diversificação, dessa descentralização do Estado em relação a essas necessidades que nós temos. Estaremos aqui permanentemente vigilantes. Vamos votar os 3 pela derrubada do veto do pré-sal, dos royalties do pré-sal, porque entendemos que esse é o primeiro passo. E a favor da emenda 29 também. A favor da emenda 29 é o primeiro passo para realmente quebrar essa lógica da questão do Pacto Federativo, que é tão sempre referido, mas ele nunca é avançado. Eu acho que agora chegou o momento de a gente fazer essa grande discussão, esse grande debate, por atitudes. E, finalmente, essa questão que o senador Paim levantou, que eu acho que é um momento muito importante, a questão do combate à impunidade e à corrupção. O setor público precisa de credibilidade, o Congresso precisa de credibilidade, mas é preciso por ações dos seus parlamentares, de todos os partidos, em que assumam o compromisso, porque o cidadão quer exatamente isso, que nós tenhamos responsabilidade com o dinheiro do povo, que falta para muitos setores, mas que é consumido pelos ralos da corrupção e estimulado também pela impunidade. Compromisso não só dos políticos, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, especialmente, e do Ministério Público. Muito obrigada. Obrigada, senadora. Nós agradecemos, em nome de toda a TV Senado, de toda a nossa equipe de produção, a presença dos senhores aqui no nosso estúdio para esse assunto de Estado. Agradecemos também a você, telespectador, que participou conosco e todas as perguntas que foram encaminhadas, que chegaram durante o programa. Algumas nós podemos apresentar aqui, outras não, mas todas elas serão encaminhadas aos 3 parlamentares do Rio Grande do Sul. Este foi o 4º programa de uma série que está trazendo aos estúdios da TV Senado os representantes dos 26 estados brasileiros e aqui do Distrito Federal também. Em outubro, nós nos encontraremos aqui mais uma vez em mais um assunto de Estado, desta vez com a bancada de Mato Grosso. Até lá, boa noite.